Andar no Espírito é a maneira de não satisfazer os desejos da carne. A carne é uma forma de pensar. Então, o que fazemos? Pegamos nossos cinco sentidos, a área da alma, e os colocamos sob a palavra de Deus até que ela se torne nossa realidade. Fazemos isso lendo e orando. Você continua ouvindo, continua lendo, continua orando. Quando seu coração se ofende, você supera isso. Você supera isso. E ouça, se você é uma pessoa profética, um dos principais lugares onde você vai lutar é com a ofensa, porque você é altamente sensível. Pessoas proféticas são as pessoas mais inseguras do mundo. É, eu me lembro de quando tentei ser pastor como uma pessoa profética. Às vezes você tem esse dom, às vezes não, mas aprendi que ao sair do seu propósito, vale anotar isso. A única coisa pior do que uma pessoa sair do seu propósito é quando ela sai do seu propósito com o trânsito vindo na direção contrária. Agora preste atenção: muitas pessoas no corpo de Cristo são ambiciosas, buscam conquistar coisas, desejam posições, nomes ou títulos e correm atrás disso. E se você fizer isso o suficiente, você pode realmente passar por tanta coisa que acaba conseguindo aquilo, mas não foi Deus quem te deu. E quando você começa a conquistar isso, o título, a posição para a qual você não recebeu graça para entrar, então é terrível, mas você acaba sendo capacitado naquela posição. Agora, quando você coloca alguém que não é ungido e não tem graça para uma área, e agora essa pessoa é capacitada nessa área, é aí que, quando a pressão ou o trânsito contrário aparece, ela começa a parecer um vilão. Elas parecem ruins, não por serem más, mas por não estarem na sua área de graça. E quando você está fora da graça que Deus te deu e capacitado na área errada, quando a pressão e o trânsito contrário aparecem, é aí que a pessoa perde o controle, porque não tem a graça para lidar com isso. E isso acontece o tempo todo. Mas quando você está capacitado na sua área e deixa Deus te promover no tempo certo, você permite que Deus comece a te conduzir e guiar, e você se torna paciente na jornada. Deus vai te guiar e tornar tudo tão bom que você nem vai acreditar. Ele é mestre em te dar o que você nem sabia que queria. Glória a Deus. Claro, levei 2 anos para aprender isso na minha vida inteira. Há pessoas com mais tempo de ministério que eu, mas prego o evangelho há cerca de 35 anos. De repente, nunca vou esquecer, eu pastoreava igrejas, fazia várias coisas e amava muito as pessoas. Já tinha ministrado em muitos lugares do país. Eu vi pessoas que não tinham igrejas e não tinham nada. Então eu criei essa grande comunidade, comecei a ministrar para eles online, fiz coisas, construí igrejas e comecei a itinerar por todas as igrejas que eu tinha construído. Nunca vou esquecer quando o Senhor veio e disse: "Não te chamei para isso." Eu pensei: "O quê? Eu sou tão capaz, Deus." Vejo sabedoria no motivo do chamado do Senhor. Já fui à faculdade bíblica, sei o que ensinar e posso fazer isso. E o Senhor disse: "Sim, mas você não perguntou se devia." Eu pensei: "Ok." E Heather olhou para mim e disse: "É verdade." Sim, é verdade. Eu pensei: "Ok, tudo bem." Comecei a orar. Nesse período, enfrentamos muitas dificuldades. Heather teve falência dos 2 rins e outros desafios. O Senhor começou a me guiar enquanto eu estava nas montanhas do Colorado. Enquanto eu estava ali, o Espírito do Senhor falou comigo. Eu tinha eventos em estádios marcados, sendo o principal palestrante de um grande evento com outros palestrantes famosos. Quando estávamos prestes a ir para esse evento no estádio, eu estava nas montanhas do Colorado. O Senhor disse: "Filho, você pode ir e eu abençoarei. Minha palavra não voltará vazia." Mas eu também gostaria de te pedir para considerar ficar, porque vou ministrar à sua família. Após 20 anos de trabalho, nem sabíamos o que eram férias, ainda não sabemos direito. Não sabíamos como parar ou o que fazer e ainda levávamos crianças pequenas conosco. Eu viajava com minha esposa e a levava às unidades de diálise para ela filtrar o sangue durante as viagens. Graças a Deus ela ficou comigo. Estávamos passando por tudo isso. Nunca vou esquecer quando o Senhor disse: "Você pode se sentar, convido você a se sentar." E eu pensei: "O quê?" E foi difícil porque a gente já tinha divulgado a conferência, tinha outdoors enormes, eu era o cara nessa grande conferência, e estamos falando de dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Eu ia fazer isso e outras coisas, mas percebi que Deus me convidava a não ir.
Acho que muitos pregadores perdem essas oportunidades. E eu percebi que o Senhor estava me dando essa oportunidade. Então eu fiz isso. Eu recuei, cancelei o evento. Eu disse: não posso ir. Eles perguntaram por quê? Eu disse: não sei. Eles aceitaram e nunca mais me convidaram depois. Mas, quando isso aconteceu, eu sentei e pensei que isso seria o fim de, você sabe, um mês de viagens, algo assim. Sempre que eu me preparava para viajar, o Espírito do Senhor agia e eu fazia algumas coisas. Durante esse tempo, quando sentia o Espírito do Senhor, pensava em ir de novo e começava a planejar, mas o Senhor dizia: não, continue parado. E eu fiquei parado por 2 anos. Se seu ministério depende de parcerias e apoio e você precisa fortalecer sua base e seguir em frente, isso é suicídio ministerial, especialmente ao alcançar o que muitos consideram sucesso. Eu fiz isso, cara. Ficamos lá. E vou te falar, o melhor desse período foi começar a sentar com nossos filhos, conversar com eles e passar tempo com minha esposa. E a gente nem sabia se gostava um do outro naquele momento. Isso chamou minha atenção. Não sabíamos se gostávamos um do outro, mas estávamos juntos, então percebemos, agora lembro porque me casei com você. Eu meio que gosto de você. De manhã, eu levava meus filhos para a escola. Nunca tive o privilégio de fazer isso antes. Eu os levava para a escola. Íamos para a escola, fazíamos tudo. Nunca vou esquecer. Se eu não estivesse lá, nossa filha Ali, que é muito bonita, agora está casada e temos um netinho que começou a andar. Estou vendo esses vídeos dela e ela é muito determinada. Na primeira vez que rolou no chão, não conseguia passar o braço, então gritou e rolou. Pensei, essa é minha neta. Só força por energia. Nossa filha Ali, temos um filho chamado Denis, que é levemente autista. Ele passou por tudo isso, passou por 12 especialistas e foi completamente curado dessa parte e ainda está na sua jornada, mas agora ele tem um alto grau de funcionamento. Mas a Ali, ela é uma garota muito bonita, então ela foi para a escola e de repente os meninos começaram a gostar dela, sabe? Percebi que se não estivesse lá, não teria visto isso. Um garoto deu em cima dela tão forte que passei a acompanhá-la até a escola. Nunca vou esquecer. Paramos no estacionamento, vi o garoto, abaixei o vidro e ela perguntou o que eu fazia. Respondi que só queria conversar com ele. Então falei com ele, pedi para vir aqui e ele veio. Disse: oi. Ele respondeu: oi. Falei que talvez fosse melhor ele ficar longe da minha filha. Foi tranquilo. Ele concordou e disse que queria me respeitar. Eu disse: bom, isso seria bom se você quiser continuar andando, sabe? E é tudo bem tranquilo e tal. De qualquer forma, Ali veio e disse: pai, aquele garoto nem fala mais comigo. Eu falei: de nada. E aí ela falou: pai, posso ir ao baile? Posso ir ao baile? Eu disse: não. E ela: eu quero ir ao baile, pai. Falei: ótimo, pode ir ao baile. Depois tirei foto com meu AR-15 e minha filha e postei para os amigos dela nas redes sociais. E eles falaram: seu pai é maluco. E eu disse para eles: vocês não fazem ideia, isso é só o trailer. E eu ia sentar na sala de aula com minha filha. Eu sentava na sala de aula com minha filha. Professores mais liberais ensinavam para ela e faziam as coisas. Perguntavam: por que o senhor está aqui? Eu respondia: só estou assistindo como ouvinte no ensino médio. E se eu não estivesse lá, naquele período, acho que ela poderia ter seguido por um caminho que não seria bom. Naquele período, nosso filho precisava de muita ajuda e minha esposa se recuperava. O Senhor nos fez parar 2 anos para organizarmos a casa. E então passei a ouvir claramente sua voz e ele começou a me ensinar. O ministério é sobre pessoas, José. É sobre amá-las. É permitir que Deus ame as pessoas por meio de você, ensinando sua palavra e corrigindo quando necessário. No fim, percebi que minha família continuava tão unida que não conseguíamos nos afastar deles. Nossos filhos moram em um terreno ligado ao nosso. E eles dizem: não vamos a lugar nenhum, estamos trabalhando com você. E sabe de uma coisa? Nem sempre é assim em muitos ministérios. Acredito que é por causa dos 2 anos em que Deus me fez parar. Por que conto isso? Porque Deus queria moldar a voz dele, não só enquanto eu a declaro, mas também em mim, através de mim, e ver se eu seria obediente por um tempo. Então, ao falarmos sobre colocar nossos sentidos em ordem, precisamos ajustá-los pela palavra de Deus, e assim começaremos a discernir o que é bom e o que é mal. Isso é muito importante. Agora, bem rapidamente, vamos direto ao ponto, porque eu ensino muito sobre essas coisas.
Primeiramente, nós reconhecemos que existem diferentes maneiras de Deus falar. Eu tenho um ditado que diz assim: a língua nativa dos que não são inspirados é a crítica, mas a língua nativa dos inspirados é a clareza. A crítica é a língua dos não inspirados. E você percebe que pessoas que não têm uma palavra de Deus, que não entendem o que está acontecendo, vivem criticando. E é assim que funciona. Vou desenhar isso rapidamente para esta sessão. Vamos entrar nesse assunto. Deus fala por meio de 4 fundamentos. Eu ensino bastante sobre isso, mas são 4 fundamentos, embora você possa dizer que existem mais. Mas você reconhece que existe Roy na Vi? Existe Chaza, Chose. E tudo isso está listado no livro. Agora, Rowe é um visionário. Um arauto é quem proclama a verdade e a palavra de Deus, como ocorre em vários lugares. Isso vale para profetas, mas também para todo crente. E você pode ter um grande e um menor nesses espaços. Maiores e menores. Você pergunta, o que isso significa? Bem, talvez o seu maior seja que você é um líder visionário. Você tem habilidade heurística para liderar e agir, mas possui menos domínio em outro dom. Deus, o Espírito Santo, pode agir por meio de qualquer coisa ou dom, conforme necessário com você. No entanto, muitas pessoas são líderes visionários. Eles simplesmente sabem o que fazer, possuem uma unção que entende as ações necessárias. Isso ocorre com CEOs, na política e com líderes militares. Isso ocorre no ministério, quando as pessoas sentem que Deus as guia para algo. É uma unção profética. É uma unção profética. Navi, essas são palavras hebraicas, claro. Navi significa essa inspiração ou um entendimento que brota na hora. Shaza significa contemplar. É daí que vem a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, onde você está olhando para algo e a palavra do Senhor vem até você. Vou falar mais sobre isso em um momento, talvez na próxima sessão. E Chose é quando você olha para o futuro. Então você está olhando para a distância. Na verdade, o tempo verbal no hebraico significa inclinar-se para frente e olhar para a distância, como se estivesse olhando para o horizonte. Você percebe isso em pessoas como Daniel, o profeta, e João do Apocalipse. Shaza é de onde tiramos a palavra de conhecimento, mas você vê isso com Eliseu quando ele olhou fixamente para Hazael. Ele olhou fixamente para ele e começou a encará-lo até que caiu em lágrimas, tendo uma visão sobre o que ele estava prestes a fazer. Quando você olha para esses dons individuais, todos eles atuam em nossas vidas individualmente, ou alguns deles são principais e outros secundários. Isso vale para todos os dons espirituais. É possível ter um dom principal em uma área e outro secundário em outra. Agora, com esses dons, você pode ter todos os 21 dons ligados a eles. Os 21 dons do Espírito, claro, são encontrados em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 e Efésios 4, 11. E você reconhece todos eles juntos. São os 9, os 7 e os 5. Juntos, todos esses somam 21. E esses 21 dons, todos juntos, você pode ter dons de profecia, mas eles podem estar ligados a um desses dons, um dos dons de manifestação, dons motivacionais ou dons governamentais. Ok, então talvez você seja um professor da Bíblia, mas você também se move em Shaza, que significa contemplar. Então você pode ensinar a Bíblia, e quando termina de ensinar a Bíblia, começa a saber coisas sobre as pessoas, certo? Talvez você seja um evangelista com um papel menor, onde está ganhando almas, fazendo coisas, mas sabe que deve fazer algo e ir para uma certa área pela unção do Senhor, e você tem uma unção para reunir pessoas, seja lá o que for. Talvez você pertença ao ministério ou dom de ajuda, um dos mais elevados no corpo de Cristo. O dom de ajuda. Mas se o dom de ajuda não estiver ativo, o ministério quíntuplo estaria perdido. Perdido. O dom de ajuda pode se manifestar em cozinhar, criar, estacionar carros, arrumar cadeiras para reuniões, entre outros, e Deus gosta de dar vislumbres do futuro. Às vezes, essas pessoas também têm visões do futuro. Amém? Isso é poderoso. Só Deus determina como isso funciona para você, mas é assim que se ativa. Ore no Espírito. Leia a Bíblia até que ela fale com você. Não tente forçar essas ações.
A única que você realmente pode tentar fazer é essa, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 14, onde fala sobre desejar ardentemente os dons espirituais, especialmente o de profetizar. Ao falar sobre o dom de profetizar, muitos ensinam que profecia é edificação, exortação e encorajamento. Encorajar, edificar e exortar, não é? Já ouviu isso? O dom de profecia atua em edificar, encorajar e exortar. Bem, se você olhar para a primeira parte de 1 Coríntios 14, isso é poderoso. Mas quando você chega mais ou menos no meio do capítulo, em 1 Coríntios 14 aparece outra coisa. Então, no começo, começa com edificar, consolar e exortar. Agora, se você é novo em profecia e começa a se mover nisso, ou seja, falando de forma prática, se você está compartilhando uma palavra com outra pessoa e é novo nisso, não faça nada além de edificar, consolar e exortar. Não é necessário dizer você vai ter um bebê desse gênero. Veja, você tem 50% de chance de acertar e 50% de errar, certo? Em 1 Coríntios 14, a edificação, consolação e exortação. Isso fica claro, especialmente na metade do capítulo. E então começa a falar que se você entrar em uma igreja e todo mundo estiver falando em línguas, vão achar que você perdeu a cabeça. Mas então diz que se todos profetizarem, todo mundo diga todos, se todos profetizarem, diz algo. Isso impacta dois tipos de pessoas, os incrédulos e os desinformados. Certo? Meio que define a situação em que estamos no mundo hoje, o incrédulo e o desinformado. O que isso significa? Pessoas que não conhecem a Deus ou estão desinformadas sobre algo que ele revelou, entram na reunião, pois essa informação está disponível, mas elas não sabem disso. Por exemplo, temos muitas pessoas desinformadas que não sabem sobre falar em línguas. Elas não acreditam em falar em línguas. Você já esteve perto do grupo do eu não acredito? Eu não acredito em cura. Eu não acredito em prosperidade. Eu não acredito em profecia. Eu não acredito em falar em línguas. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Costumo dizer, não se preocupe, isso não funcionará para você. Você não tem nada com que se preocupar. Você está exatamente onde quer estar. Nada acontece. A conferência inteira trata do que eles não acreditam. Vamos nos reunir e celebrar o que Deus não faz mais. Como as pessoas podem ser tão estúpidas e ainda respirar, né? Tudo bem. Mas você percebe, 1 Coríntios 14 diz que se os incrédulos e os não instruídos entrarem em uma sala, diz que se todos profetizarem, eles não são tocados por línguas guerreando e gritando na sala. Eles são tocados porque toda a igreja começa a profetizar para eles. Diz que eles vão cair com o rosto em terra e dizer: Deus está entre vocês, porque os segredos do coração deles são revelados. Certo? O que isso significa? Bem, 1 Coríntios 14, consolando, edificando, exortando, sim. Mas você poderia dizer que, quando a igreja cresce nesse dom, há um quarto que deve ser acrescentado a isso, palavra de conhecimento evidente. Consolando, exortando, encorajando, palavra de conhecimento evidente. Agora, isso é para todo crente. Isso é para todo crente porque diz: se todos profetizarem, o que significa que está disponível se você desejar ardentemente e se desenvolver nisso. Então, palavra de conhecimento é algo que você pode praticar e desenvolver como um músculo espiritual até ficar cada vez mais preciso. É preciso ter cuidado com isso. Vou explicar sobre a área cinzenta em breve, pois às vezes as pessoas se desenvolvem tanto nisso que passam a ignorar a unção ou o direcionamento do Espírito, apenas ativando o dom. Alguns afirmam que não se pode profetizar quando quiser, mas isso não é verdade. É possível sim. Sim, você pode. Você pode falar em línguas quando quiser? Profecia é a mesma coisa. Se seu dom é bem desenvolvido, você entende quando Deus quer que fale ou não. Só porque ele funciona, não significa que deve usá-lo. Maturidade é ter autocontrole. Só porque você pode, não significa que você deve. Então, há momentos em que você está se movendo no espírito e Deus vai me dizer: não, é outra pessoa que deve falar isso. Quero que você diga isso agora. Sempre percebo coisas nas pessoas. Na verdade, poderia colocá-las em uma sala e ministrar individualmente para cada uma. É só parte do que você faz. Você já amadureceu nisso.
Mas dito isso, é preciso aprender a seguir a direção do Espírito. Você pergunta como? Hebreus 5,14 responde: aqueles que, pelo uso, exercitam seus sentidos para discernir tanto o bem quanto o mal, mas essa é a base. Então, o discernimento te leva a ouvir a voz de Deus e ao que você deve fazer e ao que não deve fazer. Esse ambiente é para mim, esse não é para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vou te dizer, a profecia é a coisa mais incompreendida no corpo de Cristo porque não é uma ciência, é uma arte, mas a maneira como avançamos nisso é com a palavra de Deus. Vamos abordar algumas dessas áreas que acredito vão te ajudar muito. O Espírito do Senhor está abrindo um caminho para você agora. Ele está resolvendo isso. Esses 4 tipos fundamentais de profecia, muitos deles são encontrados em 1 Samuel 9, versículo 9. Você pode ver cerca de 3 dos 4 nesse versículo. Tem mais que eu vou te mostrar daqui a pouco. Você reconhece que Deus Todo-Poderoso quer que vivamos, nos movamos e existamos nele. É isso que quero dizer. Existem pessoas que são chamadas desde o nascimento para receber dons. Isso realmente acontece. Amós, capítulo 7, versículo 14. Quero que você ouça isso. Amós 7, versículo 14. Está escrito: então Amós respondeu e disse a Amazias: eu não era profeta nem filho de profeta, mas era criador de ovelhas e cultivador de sicômoros, certo? Em outras palavras, ele era apenas um trabalhador comum. Eu não era alguém de linhagem profética. Você pode dizer que os filhos dos profetas eram seguidores de profetas renomados, como Elias, que tinham escolas de profetas, também chamados filhos dos profetas. Mas quando você junta isso com a maneira como Paulo se referiu a Timóteo em relação à linhagem de fé que ele tinha de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, ou seja, qual for a ordem dos nomes, você percebe que, ao passar por isso, ele tinha o mesmo dom da fé que estava na linhagem e agora estava nele. Isso foi ativado pela imposição de mãos e palavra de profecia. Ao observar isso, você pode dizer, ele faz parte dos filhos e das escolas dos profetas, mas também há uma nuance, pois é possível perceber dons nas pessoas desde o nascimento. Isso é muito importante. Mas quando você começa a reconhecer um dom que está dentro de você e ele está agindo em você, seja desde o nascimento ou porque você o deseja ardentemente depois de ser salvo e cheio do Espírito Santo, então você precisa buscar essas coisas através da palavra de Deus. Agora, quando você não nasceu de novo e às vezes sente uma unção dentro de você, você não entende isso. Eu realmente já me encontrei com astros do rock, pessoas diferentes, alguém que já tinha tocado em um evento tipo Super Bowl e depois eu acabei entrando no ônibus deles, um grande astro do rock. Se eu falasse deles e suas músicas, você diria que não conhece. Eu estava no ônibus deles, olhei e disse: você é profético? Eles responderam: eu sou profético. Muitas coisas acontecem na minha vida e não sei o que estou fazendo. E eu falei: mas você também enfrenta problemas de saúde mental. Abençoei eles de verdade. Preciso dizer, há uma linha tênue entre pessoas muito dotadas e, às vezes, questões de saúde mental. Já ministrei para muitos que estiveram em alas para pacientes com demência e antes eram proféticos. Sabe por quê? Porque não mantêm a palavra de Deus como base. Elas não exercitam seus sentidos, elas apenas seguem a experiência. Você simplesmente vai com o fluxo e chega até um ponto em que não consegue mais discernir o que é alma e o que é espírito. E de repente você não sabe se foi para o céu ou se só tomou Mountain Dew demais. E as pessoas vão substituir a imagem mental delas por uma experiência real. Em outras palavras, se elas conseguem pensar em algo, aquilo era Deus. E eu já experimentei muito esse tipo de coisa. Mas quando você reconhece que algumas pessoas chegam nesse lugar porque podem ter um dom bruto desde o nascimento, é por isso que precisamos confrontar isso e conversar com elas. Agora dizem que não se pode ter dons do Espírito Santo desde o nascimento. Refiro-me a dons brutos, não ao Espírito Santo induzindo isso, mas a pessoas como músicos. Algumas pessoas nascem com talento para cantar. Já viu uma família de professores? Eles são como professores, os filhos também, e numa família de advogados, família de músicos, o Joãozinho toca bateria, fulano toca clarinete, esse aqui toca saxofone, eu toco guitarra. Todos têm dons diferentes, mas todos são musicais. Algumas pessoas, por mais que tentem, não têm essa habilidade musical.
mas é porque está no DNA delas, faz parte de quem elas são. E isso também pode ser verdade, às vezes, para dons espirituais, discernimento espiritual. Por que você acha que percebe o falso? Porque muitas vezes, se a atividade psíquica é real, não estou falando dos charlatões que fingem as coisas, falo de pessoas que podem ser clarividentes, ver o futuro ou enxergar coisas, pois possuem um dom bruto usado pelo diabo. Certo? E eu acho que elas têm encontros e nunca ouvem a verdade, ou rejeitam a verdade, ou a igreja as rejeita. Então elas se machucam e acabam possuídas. E então o diabo começa a usar isso, essa unção por dentro, que não está operando pelo Espírito Santo, mas agora recebe poder do diabo. Ela passa a ser alimentada por demônios, como a jovem escrava profetizava em Atos. Então, quando você olha para essas coisas, precisamos reconhecer algo sobre isso, que Deus está nos chamando para andar em um entendimento mais elevado. Por isso, eu tento lidar com muitas pessoas nesse espaço, procuro ajudá-los a se reerguer. Já precisei ligar para muitas pessoas proféticas, talvez até conhecidas suas, e dizer: Ei, você está deprimido, não é? E eles dizem: Estou sofrendo, tentando superar. Eu respondo: Você está deprimido porque algumas de suas profecias não são de fato profecias. Você está agindo como bipolar. Done. Pessoas muito intensas no profético podem parecer quase bipolares. Por isso é importante buscar a palavra de Deus, firmar-se nessa base e checar tudo o que vive. É preciso garantir que está na fundação, pois ao dizer assim diz o Senhor, você fala em nome de Deus e pode ferir pessoas. Você pode destruí-las. E eu acredito que é hora de colocar essas coisas no devido lugar e trabalhar nisso. E isso é realmente, realmente importante. E muitas pessoas, talvez você já tenha tido sonhos antes de realmente saber o que estava acontecendo. Talvez você já tenha tido encontros e experiências. O Espírito de Deus está sempre falando. Ele falou até com Faraó Neco, um rei pagão do Antigo Testamento. Deus profetizou através de Caifás no Novo Testamento. Ele, sendo o sumo sacerdote naquele dia, falou uma palavra pelo Espírito de Deus. E não foi porque ele era um profeta ou algo assim, mas estou te dizendo, Deus age de várias maneiras. Como crentes, devemos nos firmar no fundamento da palavra escrita de Deus, permanecendo nela e deixando que se una à nossa fé, desenvolver nosso dom para permanecermos sólidos e fundamentados, assim podemos ajudar a edificar as pessoas para frente, em vez de ficarmos nas coisas muito elevadas. O que há de mais eficaz fluirá da sua vida. Os dons mais eficazes e poderosos vão fluir de você e começar a transformar aqueles ao seu redor, porque não podemos dar aquilo que não temos, e é por isso que precisamos nos desenvolver nisso. Então vamos começar a caminhar nisso, e eu acho que vai ser realmente, realmente poderoso. Jesus é o Senhor, aleluia. Quero agradecer aos nossos parceiros, muito obrigado. Não conseguiríamos cumprir essa grande missão de alcançar 1 milhão de reformadores de mente e visão claras que impactarão 1 bilhão sem vocês. Sua parceria torna isso possível e seu apoio é muito mais do que financeiro, é uma parceria de família. Juntos, formamos reformadores que enxergam com clareza em meio a uma cultura que tenta enlouquecer. E através da sua parceria, você e sua família estão aprendendo como vencer, permanecer firmes e levar luz onde há confusão. O que você está fazendo não é só para você, é para a sua família e é para o mundo. Sua parceria está moldando a cultura, fortalecendo lares e expandindo o reino. E do fundo do nosso coração, queremos dizer muito obrigado. Estamos juntos nisso por eles, pelo mundo e por Jesus. E se você está assistindo e gostaria de fazer parte dessa família de parceiros, por favor, acesse Joseph Z hoje mesmo. E quando você se tornar parceiro, nós vamos ligar para você regularmente apenas para orar com você. Não vamos te solicitar ou pedir coisas. Nós simplesmente queremos ligar para você para orar com você, porque eu acredito que juntos podemos mudar o mundo e causar um impacto na sociedade que será lembrado por gerações futuras. Espero que acesse josephs.com, torne-se parceiro e esperamos ligar para você regularmente. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser afastada e mantida à distância. Na verdade, ela deve ser punida.
É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punishing the Darkness: Spiritual Warfare That Works. O que muitos não entendem é que Deus te chama sempre para vencer, para uma fé baseada em resultados. E quando se trata dos poderes das trevas que estão tentando dominar este mundo, mutilar nossos filhos, levar este mundo para as garras do diabo, Deus chamou você, que é crente nele, para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e a força necessária para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punishing the Darkness: Spiritual Warfare That Works, em josephzé.com hoje.